meu nome é Luiz Gonzaga Scortetti de Paula. Esse sobrenome é por conta de descendência italiana e descendência espanhola, enfim. Mas eu tenho pais cearenses. Você vê que mistura danada. Mas hoje eu sou graduado em arquitetura e urbanismo, trabalhei muitos anos no governo federal e do Distrito Federal. Mas a minha dedicação a esse tema veio por conta de uma situação descoberta na infância, né? Eu tinha 7 anos de idade, na época vivia no interior de São Paulo, e eu comecei a ver coisas dentro de uma tela psíquica, né? Como um cineminha. Eu, inclusive, lembro perfeitamente que eu achava que todas as pessoas também viam, e estranhava pelo fato de elas não comentarem nada a respeito disso. Falei, que curioso, será que é porque não pode ser comentada essas coisas? E assim foi, à medida que eu fui amadurecendo, meu pai não deu muita pelota quando eu falei para ele, a minha babá também, na época, também não deu muita pelota, só achou estranho, mas minha mãe, muito sensível, né? Ela disse, eu acho que você tem alguns dons, acho que como católica, ela disse, alguns dons que Deus deve ter lhe dado. Mas eu só fui, vamos dizer, me descobrir como médium depois que eu tive a oportunidade de conhecer a mediunidade, essas coisas todas, embora de formação católica, né? Como toda a família era. E essa descoberta, isso começou depois da sequência de visões, eu comecei a ver criaturas que eu não sabia o que era, mesmo quando criança. Eu olhava nos livros em busca delas, eu falei, mas que coisa, né? Paisagens estranhas, e assim que começou. E depois eu descobri a ufologia e falei, é nesse meio que eu vou falar das coisas que eu estou aprendendo com essas criaturas estranhas, né? E comecei a compilar. Eu não sou muito organizado, mas eu comecei a compilar meu material. Hoje ele é imenso, meu material mediúnico, tanto que nasceu um instituto que cuida de guardar essa obra e divulgar pela internet, né? E precisava de um nome, né? E eu dei o nome de Amazofia. O conhecimento que vem de Ama, ou dos Amaianos, que é o nome que eles usam para descrever todas as criaturas que vivem no mundo físico, humanos, e que têm a polarização sexual, homens e mulheres. Então, Amaianos é humano na fase em que ele é sexualizado, porque ele diz que antes são hermafroditas, e depois dessa fase se tornam já... acabei de citar o nome, me fugiu, desculpe, né? Antes hermafrodita e depois andrógenos, né? Depois da fase andrógena, a humanidade, segundo eles, deixa definitivamente se manifestar no plano físico, apenas em níveis hiperfísicos, a não ser que tenham tarefas específicas para realizar nessas dimensões de realidade. Então, o público que conseguiu aceitar as ideias foi justamente o da ufologia, né? Naquela época que os atuais ufólogos, aí, todos já de idade, como eu, 68 anos, eram tudo criança, né? Eram jovens, enfim. Mas assim foram as coisas, né? Assim foram as coisas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da rede Aurora, né? Você já falou um pouquinho da Amazofia, né? Talvez falar um pouquinho da Vimanosofia. Como sim. Depois que a Amazofia começou a criar corpo, isso aconteceu principalmente na época que eu estava como estudante da Universidade de Brasília, na área de arquitetura e urbanismo, eu comecei a perceber de que faltava uma dimensão prática para ela, que ela não podia ser apenas um conhecimento teórico, aquilo tinha que ser levado à prática. E a prática da Amazofia, no início foi batizada de Projeto Alvorada, e mais tarde, hoje, de Rede Aurora, que na verdade é a implantação de pelo menos 16 comunidades em várias partes do mundo, todas elas perfeitamente orgânicas, todas produzindo tudo o que precisa, cuidando da natureza em volta, né, com o mínimo de impacto ambiental possível, fontes alternativas de energia e preparadas para o contato. Essa é
vamos dizer assim, a grande meta. Hoje nós cuidamos de ferro, tijolo, essas coisas todas. Temos 3 canteiros de obra no Brasil, e se Deus quiser vem mais um 4º e um 5º, e vamos começar um trabalho no exterior já. Então, a Rede Aurora é a Amazofia levada à prática, nas últimas consequências, com essa finalidade, exatamente, né? Porque nós sabemos que a humanidade deverá encarar uma situação, um tempo bastante difícil, esse é o tema, inclusive, do nosso workshop, e em seguida essas comunidades passarão a desempenhar um papel, vamos dizer assim, de uma defesa civil, né? Muito importante para que a humanidade possa dar prosseguimento ao seu processo, como já aconteceu muitas vezes, né? Então, diferentes lugares do mundo buscam alternativas e nós estamos empenhados nessa ideia, porque várias canalizações se referiam a esse fato, né? Hoje conhecido como transição planetária, né? E você me perguntou da Vimanosofia, né? Eu fui muito amigo e viajei muito com Adhemar Eugênio de Mello, uma figura ímpar, já falecida, um homem de grande conhecimento. E ele começou a perceber dentro da ufologia de que essa outra ufologia, vamos dizer assim, que tem uma base psicomediúnica, ou dos paracontactados, ou das pessoas que têm experiência com extraterrestre, mas não numa perspectiva científica, né, mereciam uma denominação adequada, porque eles não eram um estudo do fenômeno UFO. Eles eram uma zofia, quer dizer, conhecimento que vem dos Vimanas, que é um termo hindu, né, da literatura sagrada hindu, relativo ao que hoje no Ocidente nós chamamos de objetos voadores não identificados, ou UFO, em inglês, né? Portanto, vocês fazem Vimanosofia, ou uma espécie de ufologia avançada, mas enfim, de qualquer forma, ele lutou muito para que o termo fosse considerado e que fossem reconhecidos dentro da ufologia aqueles que fazem Vimanosofia, né? Esses dois lados hoje estão mais integrados, tanto porque a ufologia científica passou a ter uma abertura maior para os fenômenos psicomediúnicos vinculados a isso, como também o pessoal da Vimanosofia começou a descobrir que o seu público é muito parecido com o público da ufologia, né? Só para vocês terem ideia, vamos pegar só rapidamente, na Umbanda, né? Eu comecei a estudar muitos ritos, muitas religiões, muitas tradições, essa coisa toda. Dentro da Umbanda, certa vez, eu estava num centro em Brasília, grande centro em Brasília, muito conhecido, chamado Vale do Amanhecer, quando eu tive a oportunidade de conversar com uma entidade incorporada através de uma médium local. Essa entidade olha para um lado, olha para o outro e diz assim: meu filho, para você eu posso dizer, eu não sou nem preto, nem velho. Eu vim aqui numa bacia avoadora. Isso mudou completamente a minha perspectiva. Eu falei, meu Deus, eles estão muito mais profundamente vinculados à experiência humana do que a gente imagina. Então, a perspectiva de eram os deuses astronautas lá é muito mais extensa, né? Então, o preto velho também então, enfim, eles, de alguma forma, culturalmente se camuflam para que nós possamos entendê-los, aceitá-los da maneira, conforme o contexto cultural. Então, eu hoje percebo isso com muita facilidade. Você encontra em todos os lugares, assim como os deuses, as divindades, etc., são criaturas muito evoluídas, o reino humano é de uma complexidade extraordinária, há muito material compilado sobre isso, e eles têm uma visão diferente, muito diferente da nossa, porque nós nos percebemos individualidades, e eles dizem que cada um de nós é, na verdade, uma existência que pode ter, na mesma linha existencial, várias manifestações. E foi isso que me permitiu entender porque que quando eu era criança, eu me vi saindo do meu corpo, na fazenda onde eu vivia, ainda sem saber o que eu vivia, e encontrei uma nave, que eu nunca tinha visto nave na minha vida. Encontrei uma nave onde haviam 3 camaradas, todos vestidos com uma roupa que era preto e prata simultaneamente. Um deles chega
para mim, fala uma série de coisas que eu não me recordo, embora eu tenha contado para minha mãe, e ele disse assim: eu não sei onde começo eu e termina você, nem sei onde termina você e começo eu. Então, dando-me, portanto, esse conhecimento, ainda numa época que eu não poderia entender. 30 e tantos anos depois, foi que eu fui compreender que nós podemos nos encontrar eventualmente com extraterrestres saídos de uma nave, que são outra expressão da nossa mesma existência. São coisas muito bonitas de se saber, de se conhecer, porque abre impressionantemente a extensão do nosso entendimento sobre a vida, sobre o mundo, sobre o destino da humanidade da Terra também. Né? E a última pergunta: em qual projeto você está mais focado atualmente e como espera que esse projeto evolua nos próximos anos? Sim, por incrível que pareça, à medida que a Rede Aurora começou a progredir, a gente se deparou com a necessidade de desenvolvermos tecnologias para comunidades autodeterminadas. Novas fontes de energia de baixo custo, né? Elementos para uma agricultura orgânica também mais adequada a esse tipo de demanda. E eu, embora arquiteto, eu comecei a mexer com o desenvolvimento, primeiro, de uma fonte alternativa de energia. Hoje nós estamos prontos com uma turbina eólica de quase 30 HP, de eixo vertical, e que nós vamos disponibilizar também no mercado, até para financiar a própria obra. Né? E vamos disponibilizar essa tecnologia através de experiência de crowdfunding, de financiamento coletivo. Então, por exemplo, uma comunidade carente, pode ser, por exemplo, índios, caboclos, favelas, e até condomínios, hospitais, uma APAE, por exemplo, uma Santa Casa, que pode ter sua turbina eólica no teto. Né? Nós lançamos a campanha para captar recursos, portanto, financiamento coletivo, através de sites especializados nessa área, e arrecadado o recurso, o programa nosso coloca a turbina no local adequado para que essas comunidades carentes e outras instituições sem fim lucrativo possam ter uma fonte de energia. Né? Esse é o trabalho que eu estou fazendo agora. A Rede Aurora já tem sua equipe, estão tocando, né? Estamos construindo e aprendendo muita coisa, e de modo que eu pude me dedicar mais aos aspectos de recursos tecnológicos. E não só na área de energia, estamos procurando outras coisas também. Viu? Criamos um instituto só para isso, ISAORG, Instituto Santos Dumont de Tecnologia e Desenho Industrial. Porque nós temos orientação deles, e ele diz assim: haverá um dia que as pontes ruirão, os túneis, as estradas, etc. Então, aprendam a voar. Então, vamos trabalhar, quem sabe, com aviação experimental, numa linha de girocópteros ou coisas talvez mais elaboradas, vamos ver. Estamos trabalhando nisso também. Né? Veio aqui uma última pergunta. Diga. O que você gostaria de informar para os jovens que estão se aproximando desse interesse, entram e começam a ter contato com os congressos, querem estudar? Uma dica para essas pessoas. O que elas poderiam... Olha, para os jovens em particular, eu vou dizer uma coisa assim bem interessante. Vamos ver se eles aceitam. Muitos dos jovens que se interessam por essa área não são daqui. Vieram de fora, estão sensíveis ao tema justamente por isso, e vieram ajudar a humanidade a superar esse processo que está iniciado agora, né, no curso. Haverá uma profunda mudança cultural. A humanidade será transformada profundamente, porque os planetas têm que dar saltos vibratórios. E as humanidades que os habitam nessa fase, um dia elas vão ter que encarar esses ajustes que os sistemas solares fazem, e esses ajustes nem sempre são muito, vamos dizer assim, agradáveis. Eles podem implicar até mesmo na destruição física da nossa civilização. O fato é que os mundos continuam mundos, as humanidades vão continuar, elas conseguem sobreviver a esses processos, principalmente quando tem uma civilização compatível com esse tipo de coisa, né? E quando estão preparados, né? Não foi avisado para a gente, sede previdentes, né? Então é meio como os passarinhos que fazem ninho nas árvores, né? As árvores, de repente, vem tempo frio, vem tempo quente, vem chacoalhada do vento, vem terremoto, sei lá, e os passarinhos, não sabendo voar, né, podem até perder seus ninhos, enfim, falecer e morrer.
Mas então nós temos que estar preparados para essa situação. O que eu digo para o jovem é o seguinte: vá fundo, vá para dentro e procurem se informar. Hoje nós temos um recurso que é a internet, né? Em vez de ficar vendo bobagem, vamos começar a descobrir, porque é impressionante o universo de conhecimento vinculado ao fenômeno UFO ou aos Vimanas, se você preferir, né? Os livros sagrados da humanidade hoje estão sendo relidos numa perspectiva completamente diferente. Porque não sei quem entrou na boca de uma baleia, ficou lá um tempão e depois a baleia devolveu o sujeito. Aqui baleia, coisa nenhuma, né? O outro lá também viu Deus chegar numa carruagem celeste, etc., e teve contato, né? Nós precisamos dar uma outra perspectiva a isso tudo, né? Assim como ver o que o homem do interior aqui no Brasil vive. Eles têm contato, às vezes, direto. Os índios deixam crianças para serem curadas. Isso que foi me dito por indigenistas brasileiros, né? Então, eu digo, fim da censura mundial. Que esse novo governo brasileiro, inclusive, tem uma nova postura a respeito. Vamos derrubar essa censura internacional. Não acho justo que dinheiro de impostos, né, sejam usados para a construção de uma grande mentira para ocultar o fenômeno UFO. Isso não é uma prerrogativa que nenhum homem da Terra, nenhum sistema, nenhum órgão pode ter. Essa é a minha opinião. Então vamos tornar público isso, porque pertence à humanidade inteira essa informação. Eu agradeço imensamente. Puxa vida. Foi curto, mas foi excelente. Então, ótimo, né? Se você quiser prolongar, a gente também prolonga. Mas enfim, tudo bem. Obrigado, viu, a vocês todos. Sucesso no trabalho de vocês, porque é muito importante que ele exista, viu? E vocês são jovens, desconfie de onde vieram. Um abraço. Obrigada.